Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira, estamos aqui para a correção de mais uma prova. Hoje corrigiremos a prova da COSEAC de 2018 para a técnica em contabilidade. Vamos então para a questão de número 1, que diz o seguinte: de acordo com as informações presentes no texto 1, pode-se afirmar que Niemeyer... Bom, muito cuidado com essa questão, porque essa questão, ela induz a erro. Vamos lá. Nasceu em Laranjeiras e foi bem cedo viver na casa de Maricá? Bom, aqui o candidato poderia pensar, o texto diz isso, né? Só que não. O texto diz o seguinte, primeiro parágrafo. Oscar Niemeyer, nasceu em 15 de dezembro de 1907, no bairro das Laranjeiras, ele nasceu em Laranjeiras. E durante anos morou na casa de seu avô, Ribeiro de Almeida, em Maricá. Então veja, ele foi morar na casa do avô em Maricá, mas ele não foi bem cedo viver na casa de Maricá. Tanto que tem a segunda parte do texto que fala na casa de Maricá, que foi aquela casa que ele recebeu de presente de um amigo. Então, a casa em Maricá é uma coisa, a casa de Maricá é uma casa específica. Foi a casa que ele recebeu de presente depois. Então, ele não foi viver bem cedo na casa de Maricá. Então, a letra A está incorreta por isso. Era neto de Ribeiro de Almeida, o qual não conheceu? Na verdade, esse foi o avô que ele conheceu. Inclusive, ele morou com esse avô. O avô que ele não conheceu foi o Niemeyer. Então, errada. Foi presenteado com a casa de Maricá por um amigo da juventude? Sim. Sim. Essa informação está de acordo com as informações presentes no texto. Está de acordo com o que está no texto. Viveu na casa de Maricá, construída na antiga fazenda de seu avô? Não, o texto não diz isso. Casou-se com Anita Baldo, com quem viveu em Maricá? Essa também pode suscitar dúvidas. Realmente, ele casou-se com Anita Baldo, mas em momento nenhum o texto diz que eles viveram em Maricá. Inclusive, eles poderiam viver em endereços distintos. Não é porque duas pessoas são casadas que elas moram na mesma casa. Então, eu não posso fazer essas inferências. Se o texto não diz, eu não posso inferir. O texto diz, sim, que Niemeyer foi presenteado com a casa de Maricá por um amigo da juventude. Isso o texto diz. Agora, que ele se casou com Anita Baldo, com quem viveu em Maricá, isso o texto não fala. Só fala que ele se casou com Anita Baldo. O restante o texto não fala. Então, gabarito, letra C de casa. 2. No texto biográfico sobre Niemeyer, a polifonia, isto é, a presença de várias vozes no texto, está evidente. Então, a polifonia, quando, por exemplo, existe um narrador e, de repente, entra a fala de uma personagem, um discurso direto. Então, o texto vem em discurso indireto e, de repente, entra uma fala direta de um personagem, a fala direta de outro personagem, ou, então, uma citação, uma citação de alguém. Então, aí você percebe que há várias vozes construindo o texto. Então, no texto sobre Niemeyer, a polifonia está evidente em que momento? Na alternância de emprego do tempo passado e do presente, estagiou no escritório de Lúcio Costa e é autor de vários projetos importantes. Bom, essa alternância de emprego do tempo passado e presente não tem nada a ver com polifonia, com a presença de várias vozes, Então, podemos descartar. No emprego da terceira pessoa, em Oscar Ribeiro de Almeida, de Niemeyer Soares Filho, nasceu em 15 de dezembro de 1907. Também aqui não mostra várias vozes no texto. Na menção a outros personagens em Meu Avô Ribeiro de Almeida, Horácio de Carvalho, jornalista e dono do Diário Popular. Essa pode confundir. Mas veja, a menção a outros personagens não são as vozes desses personagens. Então aqui é simplesmente uma menção. Não existe um exemplo aqui de polifonia. Então eu posso também descartar isso aqui. Na enumeração frequentava o Café Lamas, o bilhar, os cabarés da cidade e as noites do Rio de Janeiro. Enumeração não tem nada a ver com polifonia. Por fim, eu tenho no discurso direto
Horácio ligou para Niemeyer e disse: a casa é sua. Então aqui nós temos duas vozes. Alguém que diz: Horácio ligou para Niemeyer e disse, e depois a casa é sua, que já é o Horácio falando. Aqui eu tenho a presença de duas vozes. Aqui eu tenho a presença da polifonia. Número 3. O objeto direto pleonástico, como recurso de ênfase, foi usado em... Bom, o que é o objeto direto pleonástico? Se eu digo assim, o presente, ela o recebeu, ela o recebeu com alegria. Então eu digo, o presente, ela o recebeu com alegria. Então vamos lá. Ela recebeu. Ela recebeu o quê? O presente. Então, quando eu digo, então o presente é o quê? Objeto direto. Então ela recebeu o presente. Quando eu coloco esse o aqui, ela o recebeu. O refere-se a quê? Ao presente. Então veja que eu estou usando o objeto direto duas vezes. Um, que é o objeto direto normal, e o outro para dar ênfase. Eu quero enfatizar. Então, por isso eu uso o chamado objeto direto pleonástico. O presente, ela o recebeu com alegria. Eu não precisaria de dois objetos diretos. Eu faço essa construção quando eu quero dar ênfase ao objeto. E ele é chamado de objeto direto pleonástico. Vamos lá. Já meu avô Niemeyer, não o conheci. Vamos lá. Verbo conhecer. Quem conhece, conhece alguém. Não conheci quem? Não conheci meu avô Niemeyer. Não o conheci. Esse o refere-se a quem? Ao avô Niemeyer, objeto direto pleonástico. Então, letra A é o nosso gabarito. Niemeyer ganhou o mundo? Não. Niemeyer ganhou. Ganhou o quê? O mundo, objeto direto. Então, ganhou verbo, o mundo, objeto direto. Itália, França, Argélia e até a ONU conheceram os traços desse ousado brasileiro. Conheceram o quê? Os traços desse ousado brasileiro, objeto direto. Frequentavam o Café Lamas, o bilhar, os cabarés da cidade e as noites do Rio de Janeiro. Frequentavam o quê? Então, verbo, aqui eu tenho objeto direto. Tudo isso aqui, ó. O Café Lamas, o bilhar, os cabarés da cidade e as noites do Rio de Janeiro. Só você pode consertá-la. Consertar o quê? Só você pode consertar alguma coisa. O objeto direto está aqui. Então, eu só tenho o objeto direto pleonástico na alternativa A, que aqui ele se repete, por motivo de ênfase, tá? Então, gabarito letra A. 4. Dessa relação, teve Ana Maria, sua única filha. O pronome sublinhado no sintagma dessa relação atua na coesão textual. De que forma? Remetendo-se à relação? Então, dessa remete à relação? Não. Não mesmo. Então, vamos apagar. Então, vamos ao texto. Final do primeiro parágrafo. Casou-se em 1928 com Anita Baldo. Dessa relação, teve Ana Maria, sua única filha. Dessa relação, de que relação? Refere-se à oração que veio antes. Casou-se em 1928 com Anita Baldo. Dessa relação, vamos lá. Remetendo-se à relação? Não. A palavra relação, não. Retomando, casou-se em 1928 com Anita Baldo? É exatamente essa. Referindo-se ao contexto circunstancial em 1928 e no Rio de Janeiro? Não. Indicando a proximidade em relação ao enunciador do texto? Não, nada a ver. Lançando uma prospecção quanto a Ana Maria, sua única filha? Também não. Aqui, com relação à proximidade, deveria ser então desta, né? Mas não caberia aqui, né?
Eu uso, por exemplo, eu falo assim, nesta aula, é a aula que eu estou dando agora, nesta aula. Eu digo, este dia é o dia de hoje. Então, nesse caso, não caberia o desta. Eu preciso usar dessa porque está fazendo uma remissão a alguma coisa que veio antes. Uma remissão anafórica. Então, não caberia. Mas, em se tratando de proximidade, é o este, esta, deste, desta, isto, né? Esse é um dos usos desses pronomes. Então, gabarito, letra D de bola. 5. Os predicados sublinhados em ele foi juiz de direito em Maricá e depois foi para o Rio são ambos nominais com caráter descritivo, respectivamente verbal com caráter descritivo e nominal com caráter narrativo, ambos verbais com caráter narrativo, respectivamente nominal com caráter descritivo e verbal com caráter narrativo, e ambos verbais com caráter descritivo. Então, eu preciso aqui saber o que é um predicado nominal e o que é um predicado verbal. Aqui diz, ele foi juiz de direito. Vamos lá. Ele foi juiz de direito. Vamos parar aqui. Ele foi juiz de direito. Bom, aqui temos as seguintes partes. Ele, que é o sujeito. Ele, juiz de direito. Juiz de direito refere-se a ele. É uma característica dele, é uma atribuição. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Predicativo é essa atribuição, é alguma coisa que estou me referindo ao sujeito. Bom, se eu tenho sujeito, predicativo do sujeito, o verbo que está aqui, no caso o verbo ir, ele é chamado de verbo de ligação. Bom, onde está o predicado aqui? O predicado é toda essa parte aqui. Eu tiro o sujeito e aqui está o predicado. O predicado é foi juiz de direito. Esse predicado, ele é verbal ou ele é nominal? Veja que a parte mais importante desse predicado, porque eu tenho verbo de ligação e porque eu tenho predicativo do sujeito, a parte mais importante desse predicado é o predicativo do sujeito. Então, se a parte mais importante é a parte do predicativo, então esse predicado é chamado de predicado nominal. Então, aqui eu vou colocar nominal. Então, foi juiz de direito é um predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito, e quando há o predicativo do sujeito, essa é a parte mais importante. Agora, a outra oração é a seguinte, ele foi o quê? Ele foi para o Rio. Ele foi para o Rio. Bom, agora a coisa muda de figura. Eu não tenho mais o verbo ir como verbo de ligação, porque aqui, para o Rio, não é predicativo do sujeito, não traz uma atribuição, uma característica do sujeito. Então, aqui está o meu predicado, foi para o Rio. E aqui a parte mais importante, porque não existe predicativo do sujeito, é o verbo. É o verbo ir. Então, aqui eu tenho o chamado predicado verbal. Esse verbo, ele é intransitivo, né? Se eu digo ele foi, ele foi. Eu não preciso completar, né? Ir, chegar, são verbos intransitivos. Ué, mas ir para o Rio é o que então? Para o Rio é uma circunstância de lugar, né? Quando eu digo cheguei, eu já disse tudo. Mas quando eu falo cheguei em casa, né? Ou cheguei à casa. Em casa seria a oralidade, cheguei à casa mais formal. Cheguei. Eu preciso dizer onde foi que eu cheguei? Não, para que tenha sentido, cheguei. Mas eu acrescento a informação para quê? Eu acrescento a informação para
explicar um pouco mais, oferecer mais detalhes. Então, isso é chamado de circunstância. Essa circunstância pode ser de tempo, de lugar, pode ser de modo, dependendo da circunstância, vai ganhar um nome diferente, mas são sempre adjuntos adverbiais. Então, no caso aqui, eu tenho, para o Rio, um adjunto adverbial de lugar, ele traz uma circunstância de lugar. Cheguei a casa ou cheguei em casa, né? Formal, informal. Esse em casa ou a casa é o quê? Adjunto adverbial de lugar, circunstância de lugar. Então, não é o quê? Objeto, não é objeto direto. Cheguei onde? Não é isso, eu não preciso dizer, eu só preciso dizer que eu cheguei. Então, aqui é a mesma coisa, ele foi, já disse tudo. Para o Rio de Janeiro é uma informação a mais, é um adjunto adverbial de lugar. Então, a parte mais importante aqui é o verbo. Então, nesse caso, tem um predicado verbal. Vamos lá. Ambos nominais? Já vimos que não. Já vimos que um é nominal, o outro é verbal. Respectivamente, verbal com caráter descritivo e nominal com caráter narrativo? Não. Ambos verbais? Não. Respectivamente, nominal com caráter descritivo e verbal com caráter narrativo? Sim. Exatamente esse. Ambos verbais com caráter descritivo? Não. Então, gabarito letra D de dado. Bom, então, terminamos aqui a correção da quinta questão. Eu não vou entrar na sexta agora não, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos então pausar aqui e daqui a pouquinho retornamos para a correção do restante da prova. Ok? Até mais. Bom, vamos então corrigir a questão de número 6. A regência verbal observada em adaptando-se à capela é a mesma de. Então, regência verbal, eu quero saber sobre o comportamento do verbo. Como o verbo adaptar está se comportando aqui, nesse trechinho? Adaptando-se à capela, que eu tenho que o que se adapta a alguma coisa. Então, a capela é o quê? Objeto indireto. Se o que se adapta a, isso aqui é um verbo transitivo indireto, e aqui eu tenho um objeto indireto. Então, vamos procurar, então, um verbo que esteja se comportando da mesma forma. Veja que um verbo ele pode ser transitivo indireto num contexto e ser intransitivo em outro, ou pode ser transitivo, isso tudo pode mudar. Eu preciso analisar o trecho em questão, não posso de cara dizer que um verbo é sempre intransitivo, ou que ele é sempre transitivo indireto, isso não acontece. Eu preciso analisar o contexto para saber como ele está funcionando naquele trecho, ok? Então vamos lá, letra A. Sem a disciplina e a lógica funcional que os projetos de hoje apresentam. Verbo apresentar aqui. Como é que ele funciona? Aqui apresenta alguma coisa. Apresenta o quê? Apresenta a disciplina e a lógica funcional. Então, ele está funcionando como um verbo transitivo direto, né? Sem a disciplina e a lógica que os projetos de hoje apresentam. Apresentam a disciplina e a lógica funcional, objeto direto. Não, então não é essa. Ele chegou a ministro do Supremo. Falamos ainda agora sobre o verbo chegar, né? Eu disse que o verbo chegar ele é o quê? Intransitivo. Cheguei. Só que aqui chegar está com outro sentido. Não é chegar a algum lugar. Ele chegou a ministro do Supremo, no sentido de ter atingido, alcançado uma posição. Aí é chegar a. Então, você chega a ministro, você chega a diretor, você chega a presidência. Então, aqui o verbo chegar, ele não é um verbo intransitivo. Aqui ele é um verbo transitivo indireto, tá? Rege a preposição a. Então, já encontramos aqui o nosso gabarito. Então, cuidado, porque de cara você poderia pensar, opa, chegar é intransitivo, né? Roberta falou que o que vem depois de chegar é uma circunstância que pode ser de tempo, de lugar, depende da oração. Eu preciso analisar o caso.
né? Então vamos lá. Letra C. Aos 23 anos foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Aos 23 anos foi estudar. Já disse tudo aqui? Sim. Aos 23 anos foi estudar. Quando eu acrescento na Escola Nacional de Belas Artes, isso é uma informação a mais. É uma circunstância de lugar, adjunto adverbial de lugar. Então aqui eu não tenho um objeto indireto. Foi estudar, já disse tudo. Então, intransitivo. Não é o caso. E o telhado a descer com seu galanteio natural. Quando eu digo o telhado desceu, por exemplo, o telhado desceu, eu disse tudo. Com seu galanteio natural, é o modo como ele desceu, ou como ele está a descer. Então, adjunto adverbial de modo. É uma circunstância, então, também não, intransitivo. A varanda larga a completar as salas. O que? Completa alguma coisa. Completa as salas, objeto direto, e que o verbo é transitivo direto. Então, realmente, gabarito, letra B de bola, verbo chegar, neste caso, é um verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Então, gabarito, letra B. 7. É formada pelo processo de composição a palavra. Vejam que a COSEAC gosta muito, em se tratando de formação de palavras, gosta muito da composição, né? A composição já apareceu em outras questões nossas, então fiquem de olho também em processo de formação de palavras, na composição, por justaposição, por aglutinação. Vamos lá, vamos ver qual dessas palavras aqui foi formada pelo processo de composição. ONU. Não, ONU foi formada pelo processo de abreviação. Eu tenho aqui letras abreviando Organização das Nações Unidas. A abreviação, então não. Projeto. Projeto vem do latim, projetos. Né? Não, não é composição. Maricá. Maricá é o nome de um lugar, né? Há 3 motivos diferentes para que o nome do lugar seja Maricá, atribuído a uma planta nativa. Então não é por composição. E outras possibilidades também, se não me engano são 3, para que o nome de Maricá seja Maricá. Uma delas é o nome de uma planta, outra é o nome de uma árvore, alguma coisa assim. Terceira eu não me recordo. Mas certamente não é formada por composição. Supremo também vem do latim supremos. Então também não é por composição. E ficamos com sambódromo. Sambódromo é a junção de samba mais dromo. Dromo de origem grega. Bom, dromo significa o quê? Dromo, na Grécia Antiga, era um terreno grande que era usado para corridas, que era usado para exercícios físicos, né? Então, por isso temos velódromo, autódromo, né? Tudo isso que indica um lugar para correr. Sambódromo é a junção de samba mais dromo. Houve perda de fonema? Sim, não ficou sambadromo, ficou sambódromo. Então, houve perda de fonema. Se houve perda de fonema, aqui existe uma composição por aglutinação. Aglutinação. Deixa eu apagar aqui, colocar, peraí, para não ficar muito confuso. Vamos colocar aqui. Então, sambódromo. Olha como é que fica diferente de samba mais dromo. Então, aqui é uma composição por aglutinação. Agora, quando eu digo, por exemplo, passatempo. Passatempo. Existe a palavra passa e a palavra tempo. Nenhuma delas teve perda, né? Não há perda de fonema aqui. Então, é uma composição também, porque são 2 palavras com radicais diferentes, só que é uma composição por justa posição. Tá? Então, a diferença é essa. Composição é sempre a união de 2 palavras. Então, há 2 radicais. Só que
Se houver perda de fonema, aglutinação. Se não houver perda, justaposição. Então, gabarito, letra E. Ok? 8. De acordo com o imaginário popular materializado na imagem, a charge que homenageia Niemeyer tem como tema. E aí na prova aparecia aquela charge, né, em que Niemeyer está no céu, né, na porta, né, logo na entrada, e ele está falando com alguém, não sei se São Pedro, que está logo ali na porta, e ele está apontando para a terra e dizendo que ele quer falar com um superior a respeito de projetos que ele quer fazer naquele lugar, uma coisa assim. Então, de acordo com o imaginário popular materializado na imagem, a charge que homenageia Niemeyer tem como tema. Qual é o tema dessa charge? Seu profissionalismo por causa do diploma enrolado em suas mãos? Não, profissionalismo é o quê? É aquela característica de ser competente, de executar um trabalho com competência. E isso por causa de um diploma enrolado em suas mãos? É isso que a charge quer passar? Não, não é. Seu ateísmo, então a charge quer mostrar exatamente que ele é ateu por causa do homem cabeludo e barbudo que representa Deus? Nada a ver. Né? Sua falsa modéstia por causa de sua ideia de fazer projetos superiores aos de Deus? Não. Isso não seria nenhuma forma de homenagear Niemeyer, né? Dizendo que ele é... Aliás, se ele quisesse fazer projetos, se ele se achasse em condições de fazer projetos superiores aos judeus, ele seria altamente arrogante. Isso não seria uma forma de homenageá-lo. Então, não. Sua falsa modéstia por causa de fazer projetos superiores aos judeus, não. Seu falecimento por causa de seu diálogo com São Pedro, porteiro do céu? Exatamente. Essa charge foi elaborada exatamente por ocasião do seu falecimento. Então mostrou o quê? Mostrou exatamente ele chegando ao céu e dando continuidade, né, aos seus afazeres. Então ele já chegou lá fazendo o que ele sabia fazer de melhor, né? Já chegou querendo já dar conta de tudo ali. Então essa é a homenagem, dizer que ele não morreu, que a sua obra permanece, que ele iria continuar fazendo o que ele sempre fez, só que em outro lugar. Então é exatamente isso. Letra E, sua preocupação com a estética das cidades por causa da imagem da terra? Não, nada disso. Então, gabarito realmente, letra D de dado. 9. Na fala, quero uma reunião com seu superior. Preciso apresentar-lhe uns projetos para melhorar aquele lugar ali. O elemento que se refere à segunda pessoa, isto é, aquela com quem o enunciador fala, é... Bom, quem é o enunciador? O enunciador é aquele que está falando, é aquele que escreve, né? Esse é o enunciador. E o enunciatário é aquele que recebe a mensagem, né? Escrita ou oral. Então vamos lá. O elemento que se refere à segunda pessoa. O que na fala dele se refere à segunda pessoa? Ou seja, com aquele com quem ele fala. Vamos lá, quero uma reunião com seu superior. Superior de quem? Superior daquele com quem ele fala. Então, se refere à segunda pessoa? Sim. Que pessoa? Pessoa você. Você, seu. Cuidado que não é o tu. Tu, teu. Tá? Então, tu, teu. Você, seu. Lhe aquele aqui, seu. Exatamente, gabarito, letra C. Exato. Então, vamos então para a questão de número 10. A oração sublinhada em preciso apresentar-lhe uns projetos para melhorar aquele lugar ali. Expressa o quê? Quando eu digo preciso apresentar-lhe uns projetos para melhorar aquele lugar ali, eu não estou indicando a finalidade desses projetos, o objetivo. Com que fim? Preciso apresentar-lhe os projetos. Para quê? Com que objetivo? Com que finalidade? Com a finalidade de melhorar aquele lugar ali. A fim de melhorar aquele lugar ali. Então, finalidade. Mais uma de conectivos, né? Não é consequência, não é adição, não é causa e nem é explicação. Bom, terminamos então a correção de mais uma prova. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo que
no que tange a banca COSEAC, ela tem as suas preferências e vocês estão percebendo pela correção das provas que muitas questões, embora sejam diferentes, mas os temas são semelhantes. Então essa questão dos conectivos, formação de palavras, composição, tudo isso, vez ou outra, aparece com formatos diferentes. É preciso reconhecer que o que está sendo cobrado é aquilo que foi visto, é aquilo que foi trabalhado. Então não deixe de fazer revisões periódicas, não deixe de realmente focar nessas questões que se repetem bastante, ok? Até a próxima, então!